Um estudante de direito, pensando em ganhar um pouco de dinheiro para ajudar a pagar a sua faculdade, decidiu entrevistar pessoas de sucesso e depois escrever sobre suas descobertas. Na entrevista, com um dos homens mais ricos do mundo, recebeu a sugestão de questionar não apenas as causas do sucesso, mas também as causas do fracasso. Se ele analisasse as pessoas consideradas fracassadas, ele iria aprender muito mais sobre como ser bem-sucedido. Essa proposta foi bem provocativa, mas ele acabou aceitando o desafio. No decorrer dos anos, ele analisou mais de 25 mil pessoas consideradas fracassadas e mais de 500 bem-sucedidas. Nesse período, mesmo sendo um homem muito inteligente e criativo, ele próprio nunca conseguiu ter sucesso. Em todas as suas tentativas de trabalho, cansava-se fácil e acabava deixando tudo para os sócios e recomeçava de novo em um novo projeto. A cada dificuldade, ele se sentia mais cansado, não sabia onde estava errando, tinha escutado tantas pessoas e ele mesmo não sabia o que fazer com sua própria vida. E neste momento, quando estava perdido e sem rumo na vida, isolado de tudo e de todos, e os únicos sentimentos que tinham era de medo e a incerteza, surge uma voz que lhe disse exatamente o que fazer e como fazer. Essa voz era do seu outro eu. Essa voz não conhece limitações, não possui medos e não reconhece a palavra impossível. Como última esperança, ele resolveu escutar essa voz, e sua vida mudou completamente. Essa história pode muito bem ser de Walt Disney, o Oprah Winfrey, Steve Jobs, J.K. Rowling, Abílio Diniz e Silvio Santos, entre tantas outras pessoas de sucesso que conhecemos. O que essas pessoas têm em comum, além de serem consideradas pessoas muito bem-sucedidas? Todas elas passaram por inúmeras dificuldades, das mais variadas formas, e encontraram-se cara a cara com o fracasso. Mesmo assim, decidiram dar as costas a ele para continuarem seguindo firmes na busca dos seus sonhos. Todas essas pessoas entenderam que o sucesso depende apenas de nós mesmos e do poder da nossa mente. Isso pode parecer aquelas frases clichês do tipo, todos temos as mesmas 24 horas. Bom, então o que difere um ser humano bem-sucedido de outro fracassado, se temos todos o mesmo tempo disponível em um dia? Mais do que querer saber sobre como alguém alcançou o sucesso, o mais importante é saber quantas vezes ela superou o fracasso e não deixou se abater ou desistir dos seus sonhos. E quem garante isso é o próprio diabo. Como assim? O diabo? Sim. Sabe a história que contei aqui no início? Ela é a de Napoleon Hill, descrita no livro Mais Esperto que o Diabo. Ele conta sua história para contextualizar o leitor e comprovar a sua filosofia de realização pessoal. Toda adversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Essa frase é confirmada pelo próprio diabo. Isso demonstra que, pelas confissões obtidas, Hill mostrou-se realmente ser mais esperto que ele. Mais Esperto que o Diabo foi escrito em 1938, após a crise de 1929 e antes da Segunda Guerra Mundial, durante o período de grande turbulência na história da humanidade. No livro, são citadas figuras importantes da época, como Hitler, Stalin, família Rockefeller, Henry Ford e Thomas Edison. O livro ficou por 73 anos escondidos até ser publicado, e mesmo assim é mais atual do que nunca, tendo vendido mais de 100 milhões de exemplares. Na entrevista, o diabo conta onde mora, por que existe, como ganha o controle da mente e como vencê-lo. O diabo não tem um corpo físico, ele é energia negativa, vive na mente de todas as pessoas que têm medo dele, controlando o pensamento negativo. Em oposição, temos o que chamamos de Deus e energia positiva, e a natureza é o resultado desse perfeito equilíbrio. O que causa espanto é que o diabo afirma que 98% das pessoas são controladas por ele, e isso desde a infância. Mas como isso é possível? Imagina um jovem, vamos chamar de Pedro, que frequentava a igreja e vai à escola. Na igreja, ouve constantemente que se não fizer tudo conforme é ensinado, ele vai para o inferno. Que se pecar, o diabo vai estar esperando por ele. Então, cria-se o medo do diabo. Na escola, aprende fórmulas. Tudo é reproduzido e incentivado a ser decorado. Nada de pensamentos críticos ou questionamentos profundos sobre a vida e o mundo. Em casa, Pedro tem acesso constantemente à internet, videogame, celular e tudo mais que a tecnologia trouxe de informação e comodidade. Ou seja, na igreja, o jovem é incentivado ao medo. Na escola, não é permitido que ele pense por si próprio de forma independente. Em casa, pela tecnologia, vive mais no mundo virtual que no real, interagindo pouco com as pessoas muito próximas. É assim que inicia-se o processo de alienação. Isso, se repetindo ano após ano, cria-se o hábito. Quando Pedro acredita realmente que se fizer algo errado,
vai para o inferno, ou aceita ser um funcionário de uma loja mesmo tendo o sonho de ter um negócio próprio porque tem medo de arriscar, o hábito está consolidado. E ele entra então em um ritmo hipnótico, que é quando pensamentos e hábitos se tornam permanentes. E é nesse momento que o diabo controlou totalmente a mente do jovem, e ele se torna definitivamente alienado. Ele faz parte então dos 98% das pessoas controladas pelo diabo. Mas vamos imaginar que em um momento de coragem, quando escuta sua voz do outro eu, Pedro deseja arriscar e abrir sua loja. Estando alienado pelo medo da pobreza, na primeira dificuldade ele irá desistir. Que em vez de ver essa dificuldade como uma derrota temporária e transformar em uma oportunidade para refazer seu plano e atingir seu objetivo final, tendo a mente controlada pelo diabo, ele vai entender a derrota como fracasso. E essa é a principal diferença de Pedro e de todas aquelas pessoas bem-sucedidas que falei no início. Definir um propósito e não desistir quando surgir algum obstáculo para atingi-lo. Ao impedir que nada e nem ninguém nos influencie, assumimos o controle da nossa mente e podemos alcançar tudo o que desejamos. Na entrevista com Hill, o próprio diabo ensina como uma pessoa pode ser bem-sucedida. Para alcançar o sucesso, ela deve ter o controle sobre sua mente, decidindo sobre todos os assuntos e áreas da sua vida. Se Pedro define como seu propósito abrir um negócio próprio, então ele deve se preparar para isso. Analisar a concorrência, analisar a localização, conhecer muito bem seu público-alvo e seu mercado, traçar um plano de ação completo de como atingir o seu objetivo antes mesmo de começar e seguir sistematicamente esse plano. Vão existir derrotas temporárias e o medo e a indecisão também surgirão, mas é preciso que em cada derrota temporária ele perceba uma vantagem equivalente e não desista. Pedro também deve associar-se com pessoas com o mesmo propósito e ajudar os outros para receber o que deseja. E principalmente, usar o tempo a seu favor de modo que nada seja desperdiçado. Por exemplo, supondo que você resolva ter uma livraria, mas percebe que a venda de livros impressos está baixa e você mal está conseguindo pagar suas contas. Com a mente alienada, iria desistir, com medo da falência. Tendo sua mente focada em seu objetivo final, ou seja, ser dono do seu próprio negócio, você pode readequar seu plano para a nova realidade. Hoje, o mundo é digital. Em vez de somente vender livros físicos, você pode abrir uma livraria virtual e divulgar os seus produtos pela internet. E pode até inovar no modo de conseguir gerar receita, propondo que seus clientes paguem em forma de assinatura para terem acesso a uma quantidade determinada de livro por mês. Assim, você garante receita recorrente e seus clientes ganham na diversidade de opções de leitura. Perceberam? O que podia ser o fim de um sonho acaba fazendo você ganhar mais dinheiro ainda. E isso confirma que Napoleon Hill quis nos dizer com toda a diversidade traz consigo a semente de uma vantagem equivalente. Temos que valorizar o pensamento e o lugar em que colocamos o fracasso. Ao surgir uma adversidade, será o fim dos nossos objetivos ou apenas um novo recomeço para a mudança de hábitos, focando no nosso propósito maior? Nesses momentos, use o que você tem de mais poderoso e que ninguém pode tirar de você, o poder dos seus pensamentos. O fracasso e o sucesso são armadilhas mentais, que advêm dos pensamentos dominantes que acabam se tornando aquilo que mais desejamos. É a fé da pessoa que determina o tamanho do sucesso que ela terá na vida. Quer ser uma pessoa bem-sucedida? Então saiba exatamente o que você quer e tenha determinação e autodisciplina para conseguir. Controle sua mente cotidianamente com pensamentos e ações positivas para dominar o hábito da alienação. Tenha planos definidos e objetivos definidos e os siga sistematicamente, não desistindo nem se limitando diante das adversidades. A linguagem do livro Mais Esperto que o Diabo é simples, e o entendimento dessas lições passadas depende do quanto estamos dispostos a acreditar de acordo com nossas próprias experiências de vida. Se a entrevista aconteceu com o diabo mesmo, ou foi fruto da imaginação de Napoleon Hill, isso não importa. O que importa são as confissões feitas e as lições aprendidas, ensinando como transpor obstáculos e não se deixar abater por eles. Esse é o resumo do livro Mais Esperto que o Diabo, escrito por Napoleon Hill. Espero que tenha gostado e obrigado por assistir.